Olá, começa agora o Boletim SBPC. Hoje você acompanha como foram os últimos dias da programação científica da 67ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que acontece no campus São Carlos da UFSCar. Você vai ver uma entrevista com Tardino de Araújo Filho, o reitor da UFSCar, e Adilson de Oliveira, vice-reitor da universidade e presidente do Comitê Executivo Local da SBPC. Você também acompanha como foram as discussões na SBPC Indígena, a mesa redonda que abordou o impacto das eleições de 2014 e a conferência que apresentou as pesquisas da UFSCar na área de bioluminescência. Diversas atividades relacionadas aos mais variados tipos de luz aconteceram durante a reunião anual da SBPC, que nesta edição tem o tema Luz, Ciência e Ação. O professor Vadim Viviani, da UFSCar, apresentou pesquisas relacionadas à bioluminescência, que é a produção e emissão de luz por um organismo vivo, como, por exemplo, o vagalume. Acompanhe. Vagalumes, lulas, larvas, águas-vivas, peixes. O que todos esses organismos vivos têm em comum? Todos eles emitem luz, principalmente para a comunicação biológica. As enzimas luciferases são as responsáveis pela bioluminescência. Essas enzimas catalisam as reações biológicas, transformando energia química em energia luminosa. E foi sobre esse tema que o professor Vadim Viviani, docente do Departamento de Física, Química e Matemática da UFSCar, falou em uma das conferências que ocorreu na manhã de ontem, como parte da programação da reunião anual da SBPC. Na conferência Enzimas Luciferases de Besouros Bioluminescentes da Mata Atlântica, Cerrado e da Floresta Amazônica, Ciência, Biodiversidade e Inovação Tecnológica, o professor, que trabalha há cerca de 15 anos com esse tema e é um dos pioneiros nessa área no mundo, relatou as pesquisas desenvolvidas na UFSCar. Com o objetivo de investigar a biodiversidade desses organismos bioluminescentes de forma multidisciplinar, Vadim e outros pesquisadores estiveram nesses locais para verificar aspectos bioquímicos, evolutivos e ecológicos, com a finalidade de utilizar esses dados para fins de conservação ambiental. Esse estudo também envolve outros âmbitos, a biodiversidade, porque a biodiversidade é a fonte do material para esses estudos científicos de estrutura e função de enzimas, mas também porque a gente tem um compromisso com a biodiversidade, desde que ela fornece tantas respostas importantes para a ciência e tantas aplicações úteis para o ser humano, a gente tem o compromisso de querer preservar essas espécies. Então, se a gente conhece essa biodiversidade, além de utilizar ela, a gente pode tentar utilizá-la para preservar o meio ambiente. O vagalume, ele vive à noite, né? Ele emite a luz à noite. E a gente está acostumado a pensar bioindicadores diurnos, para indicar impacto ambiental, biodiversidade, bioindicadores ecológicos, etc. Só que ambiente noturno, a gente tem que pensar que o ambiente tem que ser escuro, né? E o que está acontecendo muito é que, com o progresso humano, as cidades estão expandindo e a poluição luminosa ela está crescendo. Então, o vagalume, como ele depende da bioluminescência dele para se reproduzir, ele é um dos primeiros organismos a serem afetados pela poluição luminosa. Porque se cresce muito a luz de fundo, o macho e fêmea não vão ver a própria luzinha, não vão se reproduzir, eles desaparecem. Então, numa primeira aplicação dos vagalumes como bioindicadores é essa da poluição luminosa. Mas, além disso, para dar um exemplo, no Japão, vagalumes aquáticos, que têm larvas aquáticas, são muito utilizados como bioindicadores para ver recuperação de cursos d'água dentro das cidades, cursos que haviam sido canalizados e que perderam o habitat, e agora eles estão tentando restabelecer o habitat, e o vagalume é o bioindicador de escolha para ver se o habitat ele voltou à sua condição natural, né? Além da apresentação dessa pesquisa, Vadim também lembrou que foi na UFSCar que, pela primeira vez, uma enzima luciferase foi desenvolvida por meio de técnicas de engenharia genética. Então, a gente partiu de uma enzima que ela é uma enzima aparentada com a luciferase, ela ocorre num besouro não luminescente, e ela tem uma outra função biológica. E ela tem algumas características em comum com a luciferase. Então, o que a gente fez? Baseado nos conhecimentos da estrutura dessa enzima e das enzimas dessa família de enzimas e das luciferases, a gente começou a modificar essa enzima por engenharia genética e colocar os elementos que uma luciferase precisa para produzir a luz.
e dessa forma a gente acabou produzindo uma nova luciferase a partir de uma enzima diferente. Isso é bastante inédito. Tem poucos casos no mundo que a gente tem desenvolvimento de enzimas novas a partir de outras enzimas, né? O professor conta que com essas enzimas há perspectivas de aplicações biomédicas e biotecnológicas. Do ponto de vista biomédico, a gente sabe que essas enzimas elas estão envolvidas com detoxificação de compostos ácidos tóxicos, né? Então, se a gente conhecer e puder usar essa enzima no processo de detoxificação desses compostos, né? Ou então desenvolver alguma enzima que ocorre, por exemplo, em rins dos seres humanos, que são os órgãos que excretam compostos tóxicos, lá certamente existem enzimas parecidas. Se a gente conseguir modificar elas para detoxificar melhor um composto ácido, ótimo, a gente alcança uma aplicação biomédica muito importante. Tem várias doenças renais envolvidas com isso, né? Mesma coisa nos insetos, mas aí para os insetos mais a questão de detoxificação de pesticidas. A gente vai querer, às vezes, que um inseto ele não seja resistente ao pesticida. Então, trabalhando, modificando essas enzimas, talvez a gente possa alcançar esse ponto, né? E do ponto de vista assim, biotecnológico também, com essas enzimas, como elas produzem luz, a gente pode utilizar elas como biosensores de compostos tóxicos, compostos ácidos tóxicos, né? Mais informações sobre as pesquisas nessa área podem ser encontradas no site do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental da UFSCar, em www.ppgbma.ufscar.br. A SBPC Indígena, em sua segunda edição, discutiu diversos temas contemporâneos relacionados às lutas dos povos brasileiros, como educação, saúde e valorização dos conhecimentos tradicionais. Nós acompanhamos de perto as discussões e mostramos para você. A SBPC reuniu durante essa semana lideranças e pesquisadores indígenas e não indígenas, que debateram com o público questões da realidade dos mais de 200 povos brasileiros. O cacique Valdemilson Ariá Buqueso, da aldeia Bacalana do povo Balatiponé, foi o convidado da conferência sobre a ciência indígena. O cacique apresentou os conhecimentos tradicionais de seu povo, que há muitas gerações desenvolve técnicas de construção, manejo da terra, caça e medicina, sempre em harmonia com a natureza. A gente está totalmente ligado, né? Interligado e associado com o espaço que vivemos. E ao fazer qualquer prática dentro da nossa arquitetura, dentro da nossa produção tradicional, precisamos desse equilíbrio. E até mesmo nessa observação que conseguimos visualizar, até prevenir, né, certos problemas por conta dessa observação, né, dos insetos, dos animais que com essa observação a gente consegue identificar o que pode acontecer futuramente e o que pode vir futuramente para facilitar e avançar na produção do nosso cultivo tradicional, né, ter uma boa colheita, por conta dessa observação, por conta desse espaço, né, nessa observação desse solo mesmo, né, e a identificação desse solo de animais presentes, a gente vai também conseguir visualizar se o solo está apto ou não para esse cultivo, né, e se é preciso fazer outra análise para conseguir plantar em outro local. Então tudo isso aí tem que ser observado, né, levar em consideração toda essa aproximação, toda essa harmonia que temos que ter com o nosso espaço. É uma prática que não é pelo meu avô, não é pelo bisavô, nem pelo meu tataravô, é pelos meus ancestrais, né? E que a gente vem prezando, vem fortalecendo, valorizando cada vez mais para conseguir manter o nosso costume, a nossa cultura, enfim, esse equilíbrio de modo geral, né? A ciência indígena, no entanto, não é uma questão somente técnica. A harmonia com a natureza está profundamente relacionada à espiritualidade. Na cultura indígena, florestas, rios e animais são protegidos por guardiões que devem ser respeitados. Lennon Ferreira Corezomaé, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar e também da etnia Balatiponé, dá um exemplo de como a caça é feita em sua aldeia, com conhecimentos que garantem a preservação da floresta e rituais que dão sabedoria a seu povo. E na caça, a gente tem que ter o respeito com os animais e com os donos dele. E também com a natureza, com o dono dela. No caso, tem o pai do mato e tem o pai do porco do mato, botoricaré, no nosso idioma. Para entrar no mato, a gente tem que pedir permissão
pro dono. Umas formas de pedir permissão é fazer a xixa, joloroquá, também nosso idioma, que é uma bebida tradicional dos povos indígenas. Ela é fermentada, feita de arroz, de bacava ou de milho, depende. E nós oferecemos, quando chegar na beira do mato, nós colocamos ou numa folha ou numa cuia e colocamos na copa da árvore, ou num coqueiro. E lá a gente deixa e pede a permissão. Pede a permissão ou em pensamento ou em palavra, pedindo uma boa caça, que possa estar voltando tudo em paz, que a nossa família precisa daquele alimento, que tudo possa estar ocorrendo bem e que a gente vai caçar o suficiente para a gente comer, não vai matar mais do que o necessário. Então, essa é uma forma de pedir licença para adentrar o mato. Quando eu faço isso, a tendência é que tudo ocorra bem. Agora, se eu não peço essa permissão e eu entro no mato, muitas vezes eu flecho um porco do mato, ele vai embora, eu não vou atrás dele até eu matar ele, porque ele fica machucado no mato e muitas vezes vai morrer no mato mesmo. Então, se eu deixo o animal desse jeito, eu volto outra vez para caçar, não peço permissão pelo que eu fiz, e desculpa de certa forma. Na mata ela tem um encantamento que, conforme eu vou andando, as coisas vão parecendo tudo igual para mim. Então eu vou me perdendo no percurso do mato. E eu percebendo isso, eu tenho duas opções. Uma é continuar sabendo do que pode acontecer, a outra é sair do mato, porque eu sei que eu não estou em sintonia com a natureza, eu não estou bem. Geralmente a gente sai, volta, né? Faz o ritual, outro dia faz todo o ritual, deixa lá, pede permissão, entra no mato para caçar novamente. E quando eu mato o animal, uma parte dele, quando eu chego em casa, eu separo e muqueio, aço aos poucos na brasa e na fumaça, e como ele puro, daquele jeito. É um jeito também de agradecer ao alimento que a gente ganhou. O restante a gente divide, come de outras formas, mas uma forma principal de comer é essa. Bom, e também outras partes é aproveitado. Esses dentes aqui são de porco do mato e a gente vai usando os enfeites. Durante esta semana, além das conferências e mesas redondas, os participantes da SBPC Indígena realizaram assembleias para sistematizar os temas discutidos. O esforço deu origem a um documento, apresentado ontem na Assembleia Geral da SBPC. Integrante da comissão organizadora da SBPC Indígena, o estudante de medicina da UFSCar, Ornaldo Sena, do povo Runicuim, nos explicou os objetivos do documento. Então, o objetivo desse documento, desse relatório, seria enviar, na verdade, seria sintetizar todas as discussões, pegar as principais demandas, e as demandas que a gente está observando nessas conferências mesa redonda é muito a importância dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, e esses conhecimentos trazer para a discussão dentro da ciência e a valorização, integrando os conhecimentos tradicionais aos povos indígenas. E com esse documento, a gente pretende enviar para os órgãos de fomento, de pesquisa, órgãos que implementam a política, por exemplo, a saúde, a valorização da política de saúde. Como é que o profissional de saúde poderia ser preparado para lidar com diferencial aos povos indígenas? E outras discussões, como taxonomia, a importância do conhecimento indígena. O documento foi entregue ontem na Assembleia Geral da SBPC e foi muito bem recebido pela presidente da sociedade, Helena Nader, que, entre outras coisas, se comprometeu a manter a realização da SBPC Indígena nas próximas edições da reunião anual. A SBPC Indígena, que é a segunda edição como SBPC Indígena, foi fantástico. Ontem a gente recebeu na Assembleia, eles leram um documento emocionante, inclusive de agradecimento e uma proposta para que a gente mantenha esse tema SBPC Indígena. O impacto das eleições de 2014 no quadro político partidário brasileiro foi tema de mesa redonda durante a programação de quinta-feira. Com professores da USP, da Universidade Federal do Paraná e da UFSCar, o debate encheu o Teatro Florestan Fernandes. O repórter João Eduardo Juste acompanhou a mesa e nos conta tudo sobre a discussão. Olá, Beatriz, e a você que acompanha o boletim diário da SBPC.
A disputada conferência realizada aqui no Teatro Florestan Fernandes revelou que as eleições presidenciais de 2014 reforçaram uma característica marcante da política nacional dos últimos 20 anos. Nós temos um sistema multipartidário que não se apresenta no momento das eleições presidenciais, quando as disputas se polarizam em apenas 2 partidos. Ontem, após a atividade, eu conversei com o professor Emerson Servi, da Universidade Federal do Paraná, que falou comigo sobre esse assunto. Acompanhem. É curioso a gente falar em bipartidarismo e eleição presidencial num país que tem 32 partidos, que tem a maior fragmentação na Câmara de Deputados. Há um deslocamento, né? O eleitor vota de uma forma para deputado no voto proporcional e vota de outra forma no voto majoritário. O nosso sistema é misto, ele leva a isso, naturalmente ele leva a isso. Agora, por que os 2 partidos? Isso tem a ver com a expertise obtida por eles, PT e PSDB, também por uma opção pelo terceiro partido, que é o PMDB, que é sempre o partido do equilíbrio, que é a opção de não disputar as eleições presidenciais, e uma capacidade desses 2 ou 3 partidos se articularem para atrair as novas lideranças e concentrar os recursos políticos, de maneira geral, nessas legendas. De acordo com o professor Emerson, um traço evidente das eleições presidenciais de 2014 foi que o PT teve mais votos nas cidades que apresentaram maior desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos. E a votação do PSDB foi mais expressiva nas regiões onde o partido esteve mais articulado com as lideranças locais. Emerson disse que o panorama da votação de 2014 comprova uma antiga hipótese das ciências políticas, de que o partido da situação depende sempre de respostas positivas das políticas públicas em andamento para se manter no poder. Em contrapartida, a oposição depende de uma maior e melhor articulação interna e externa se desejar avançar. O professor também falou a respeito do papel da mídia e das redes sociais na disputa presidencial do ano passado. Acompanhem o que ele disse sobre o assunto. Democracia é feita de comunicação. Quanto mais próximas as pessoas estão, mais democrático é o processo. Não significa que o resultado será melhor. Você pode ter um processo com muito debate, o debate ser de péssima qualidade e o resultado ser muito ruim. Então, mais proximidade com redes sociais, por exemplo, mais debate. Não necessariamente debate de mais qualidade. Outro assunto abordado durante a conferência foi o financiamento das campanhas, que tem mobilizado muitas discussões entre os políticos e a sociedade civil. O professor Bruno Speck, da USP, explica que com um eleitorado mais fidelizado, os recursos importariam menos. Já diante de um eleitorado menos crítico e mais volátil, os recursos tendem a ser mais importantes no resultado das eleições. Speck disse que os custos das eleições no Brasil, que estão em torno dos 4 bilhões de reais, devem ser relativizados. Se considerarmos 140 milhões de eleitores e a disputa por 5 cargos, nós vamos ter aproximadamente um gasto de R$ 5,70 por cargo, por eleitor, para informarmos a população sobre as propostas políticas. Speck também acredita que o financiamento privado de campanha não é o principal causador da corrupção política. Vejam um trecho da conversa que eu tive com ele. Eu creio que nem o financiamento privado e empresarial é a origem de todos os males, nem o financiamento público exclusivo, como está sendo debatido, seria a solução de todos os males. Então, em relação ao financiamento privado, é importante lembrar que ele poderia ser um benefício, um elemento positivo da democracia brasileira se ele tivesse tetos máximos de doação, quer dizer, mais gente, mais empresas e mais pessoas físicas doando seria melhor do que o modelo atual, onde pouquíssimas empresas são responsáveis pela maior parte das doações. Então, uma diversificação, uma pulverização dos recursos privados seria um elemento positivo, muito melhor do que fechar totalmente a fonte de financiamento privado. E afinal, os recursos privados investidos nas campanhas compram as decisões futuras dos candidatos eleitos?
De acordo com o professor Bruno Speck, quase 30 anos de pesquisas empíricas em ciências políticas não chegaram a resultados conclusivos e, portanto, a questão continua como um desafio aos pesquisadores da área. Para encerrar a discussão, o professor Pedro Floriano da UFSCar falou sobre a necessidade de uma reforma política. Diante de um sistema político pouco compreendido pelo cidadão comum, diante de problemas de representatividade, trocas de legenda e vínculos frágeis entre representantes e representados, para o professor é fundamental que uma reforma política aconteça. Mas, segundo ele, o momento exige prudência. Acompanhe um trecho da nossa conversa. Eu acho que, assim, tendo em vista a multiplicação de fontes que estão propondo medidas, né, de reforma política, o melhor seria a prudência nesse momento. Então, o nosso sistema, ele é um bom sistema. Comparado com outros países, ele é um bom sistema. Então, o que teríamos melhor a fazer agora seria aprimorar o sistema que temos, aprimorar o sistema proporcional, né? Então, por exemplo, uma medida que seria infraconstitucional, que seria de relativamente fácil aprovação, seria o fim das coligações nas eleições proporcionais, né? Essa medida seria uma medida interessante, mas que parece que os deputados não querem aprová-la, né? Então, eu acho que olhando para esse cenário de desconexão entre executivo e legislativo e de dificuldade de construção de maiorias, eu acho que quanto menos se mexer nesse momento, melhor, ou senão o resultado final pode ser muito ruim. A conferência O Impacto das Eleições de 2014 no Sistema Político Partidário Brasileiro foi proposta pela Associação Brasileira de Ciência Política e lançou o olhar acadêmico sobre as questões polêmicas que estão movimentando discussões Brasil afora. Se você quiser embasar melhor os seus argumentos durante estas discussões, vale uma visita ao site da associação, o www.cienciapolitica.org.br, onde há artigos relacionados aos assuntos tratados durante a SBPC. Voltamos ao estúdio. Obrigada, João. Neste último programa, a jornalista Mariana Petzo conversou com o reitor da UFSCar, Targino de Araújo Filho, e o vice-reitor, Adilson de Oliveira, sobre os resultados da reunião anual. Confira qual foi o balanço. Para essa nossa última conversa aqui no estúdio da 67ª reunião anual da SBPC, nós temos o prazer de receber as pessoas que, aqui na UFSCar, coordenaram todo o esforço que a universidade fez para receber os milhares de participantes desse grande encontro da ciência e da tecnologia. Estão conosco o professor Targino de Araújo Filho, reitor da UFSCar, e o professor Adilson de Oliveira, vice-reitor da UFSCar, e que coordenou a comissão executiva local do evento. Muito bom dia, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Adilson. Adilson, na cerimônia de abertura, você comentou o quanto você, desde o fim da última reunião no Acre, não passou nem um dia sem pensar nessa 67ª reunião que agora está chegando ao seu final. Várias expectativas devem ter sido criadas nesse período. Como elas se concretizaram? Essa reunião acontecendo de fato, como ela se relaciona com as suas expectativas? Eu posso dizer com certeza que ela foi muito além das expectativas que a gente tinha, né? Principalmente porque era a primeira vez que nós estávamos organizando na universidade um evento desse porte, dessa magnitude, com grandes desafios, tanto de infraestrutura, de logística, de preparação de tudo, né? Porque era uma experiência nova para todos nós, mas também da gente imaginar e perceber, São Carlos está no interior do estado de São Paulo, nós vamos ter o público que vai chegar até aqui. E agora, durante a reunião, a gente vê que foi muito além das nossas expectativas, a gente ter público de todo o país aqui visitando a UFSCar e principalmente ouvindo de todas as pessoas que nos param, nos encontram, nos cumprimentando pela organização do evento, pela beleza do nosso campus, da nossa universidade, elogio de todos os tipos, de todas as pessoas, de todas as autoridades que a gente teve a oportunidade de conversar durante esses dias. Então isso mostra, né, que todo aquele trabalho diário que a gente fez e todos os dias está pensando na SBPC, todos os dias está tentando arrumar as formas disso acontecer, valeram mais do que a pena. A gente está muito feliz com o resultado que a gente está obtendo até agora. Professor Targino, estamos chegando ao final da reunião, vários temas fundamentais para a ciência, para a tecnologia, para a educação
foram discutidos aqui na UFSCar. Qual é o balanço nesse momento para a Universidade Federal de São Carlos? Qual a importância de ter realizado essa reunião anual da SBPC aqui na universidade? Bem, eu queria concordar em gênero e em número com o Adilson, quer dizer, com o resultado dessa reunião. E acho que para a UFSCar os ganhos são muito expressivos. Eu acho que nós, por exemplo, com a questão da inovação, com o seminário de inovação, que foi algo inédito no âmbito da SBPC, nós estamos tendo discussões muito importantes para o futuro do país. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com os dois secretários, né, tanto do MCTI quanto do MEC, e de colocar ali questões que são fundamentais para que as universidades se preparem de uma forma mais adequada para atuar em termos de inovação. Então, eu acho que esse é um ganho muito importante. Acho também que existe um sentimento de pertencimento na comunidade também muito importante. Queria destacar, por exemplo, o trabalho dos nossos monitores. O trabalho dos nossos monitores, que são voluntários, né? Uma coisa muito importante, você vendo os monitores trabalhando nas salas, eles estão empolgados em estar trabalhando, ajudando a UFSCar a realizar esse evento. E isso eu acho que faz para esses monitores, para esses alunos, traz a eles um sentimento de pertencimento muito importante. Então, eu acho que a universidade ganhou muito. Nossos professores, como disse o Adilson, todos os professores que a gente encontra estão dizendo da surpresa com a qualidade e magnitude do evento. Professor Adilson, o professor Tagino agora falou dos monitores, que é um grande número, e a gente tem, em diferentes etapas desse processo de organização, muita gente trabalhando, da nossa universidade, da FAI, da nossa fundação, e nem sempre são tantas pessoas que a gente não consegue, inclusive, localizar qual foi esse envolvimento. Nesse momento, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que tornaram realidade essa reunião anual aqui na UFSCar? Principalmente quando nós estávamos fazendo a preparação dessas pessoas que trabalham no evento, a gente sempre estava dizendo a todos eles o seguinte, que esse evento a gente receberia pessoas de todo o Brasil, de vários lugares, e que nós estaríamos recebendo na nossa casa. E eu pedia a muitos deles que eles realmente tratassem isso como estivessem recebendo na própria casa, com o coração aberto, com os braços abertos, para que todo mundo que viesse na UFSCar se sentisse bem. E, realmente, cada um desses voluntários, professores, técnicos administrativos, os funcionários da FAI, a professora Lourdes, todos eles envolveram-se isso realmente com o coração. Então, eu acho que o sucesso da reunião é porque cada uma dessas pessoas acreditou na nossa ideia, acreditou nessa reunião e sentiu dentro de si essa questão que é a paixão que a gente tem pela UFSCar. Então, em nenhum momento, ninguém decepcionou a nós em tudo que foi feito. Colocou realmente o coração, colocou realmente muito empenho nisso. E o que a gente pode dizer para pessoas que trabalham com o coração? Né? Que a gente está muito grato, está muito feliz, está muito orgulhoso de cada um, independente da responsabilidade que cada um teve no seu trabalho, desde coisas pequenas até coisas muito grandes e muito complexas, todos trabalharam com muito esforço, trabalharam além das horas, realmente porque compraram a ideia e colocaram a UFSCar dentro do coração. Eu acho que dessa reunião a gente vai sair com todas essas pessoas envolvidas, muito mais com esse sentimento dessa nossa universidade que é maravilhosa, essa universidade que proporciona a todos as oportunidades de crescer e de trabalhar. Eu acho que o envolvimento dessas pessoas sintetiza muito isso, esse espírito da UFSCar. Professor Tagino, a reunião está acabando, acho que vamos inclusive sentir saudades dela aqui no nosso campus e na universidade como um todo, mas ela transforma a UFSCar e deixa um legado. Qual é esse legado não só para a Universidade Federal de São Carlos, mas para todo o Sistema Federal de Educação Superior e, de outro lado, também para a nossa cidade, para a cidade de São Carlos? Eu vou começar pela cidade. Eu acho que para a cidade, nós estamos recebendo aqui mais de 1.000 crianças por período. Isso é extremamente significativo.
né? A gente, quando vê a história dos grandes cientistas, a gente sempre sabe que muitos deles começaram a se atrair pela ciência por meio de feiras de ciência, esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que essas crianças que vieram aqui, como vários pais comentaram, que vieram na perspectiva de ficar um pouquinho e passar o dia todo, elas vão ter um contato com a ciência que para eles vão ser inesquecível. Então, eu acho que para a cidade esse foi um grande ganho. Eu acho que a cidade recebeu a SBPC de braços abertos, de fato recebeu. Nós tivemos assim, o apoio de setores, né, desde os bombeiros, da polícia, da prefeitura, das secretarias. Enfim, tivemos um grande apoio, foi muito importante. Então, eu acho que para a cidade ficou bastante marcada a realização da SBPC. E para a universidade, para o sistema, eu acho que nós demos mais um passo no avanço, mostramos para aqui, de novo, marcamos as características da UFSCar, como eu disse no discurso de início, da questão da excelência acadêmica, mas também do seu compromisso social, dos programas de ações afirmativas, não é? A SBPC indígena, eu acho que é algo muito importante e de estar sendo aqui realizado. Ou seja, nós tivemos com 2 pontos muito importantes. A SBPC indígena de um lado e a SBPC inovação de outro. E acho que isso é extremamente importante, são passos importantes para o sistema como um todo, inclusive. Muito obrigada, professora Adilson. Parabéns por esse belo evento que realizamos aqui na UFSCar. E com isso a gente encerra as nossas entrevistas aqui nesse estúdio da 67ª reunião anual da SBPC. Muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo desses dias e até a próxima. Já foram 5 dias de reunião da SBPC aqui em São Carlos, com mais de 10 mil pessoas circulando diariamente pelo campus da UFSCar. Para que o maior evento científico da América Latina fosse um sucesso, tivemos muita gente trabalhando. São cerca de 800 pessoas trabalhando na organização da 67ª reunião anual da SBPC, concentradas em fazer do campus São Carlos da UFSCar um grande palco da ciência e felizes de receber convidados de todos os lugares. Eu sou a Tuca. Meu nome é Carize. Camila. Me chamo Patrícia. Meu nome é Mariana. Mona Lisa. É Paulo Hoffman. Juliana. Vanderlanda Silva Bolzani. A Mariana. Eunice Personini. Eu sou Alexandre. Meu nome é Ivani. Cláudia Mazini Dávila Levi. O Anderson Arandas. Eu me chamo Johnny. Meu nome é Rogério. Targino de Araújo Filho. Cidinha. Meu nome é Camila. Antônio Lucas Dias. Meu nome é Ana Cláudia. Sou Eduardo. Meu nome é Dilson de Oliveira. Eu sou Josiane. Karina Lupete. Eu sou o Paulo Andrade. Alguns números curiosos nos mostram o tamanho do encontro. 60 mil litros de suco de laranja, 1,5 toneladas de carne, 500 quilos de arroz e 4 mil sanduíches deram muita energia para quem esteve na UFSCar nessa semana. Com a sensação de missão cumprida, o orgulho por tanto esforço ter resultado no sucesso da reunião não poderia ser maior. Lourdes de Souza Moraes, coordenadora do Comitê Executivo Local que organizou o evento, destaca a responsabilidade e a alegria de fazer um trabalho a muitas mãos. Quase um ano organizando a SBPC e é muita gente envolvida, muita gente trabalhando. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo, como que tá sendo aqui. Olha, a SBPC ela foi feita realmente por muitas mãos, muitas mesmo. Desde o planejamento, nós tivemos uma equipe bastante coesa, envolvendo todo o pessoal da universidade, todo o pessoal da FAI e também o pessoal da SBPC. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 800 pessoas envolvidas e trabalhando na SBPC nessa semana, além de todas as outras pessoas que também contribuíram para o planejamento, para a programação científica, para os detalhes. Mas o trabalho de operação, de execução, para toda essa organização que vocês estão vendo, envolveu
um conjunto de 800 pessoas entre nossos monitores, nossa equipe de acolhimento formada por servidores da universidade. Nós chamamos nossos servidores aposentados, eles apareceram, eles contribuíram. Então, a gente, na verdade, gostou muito dessa festa, entendeu? Porque foi uma festa que todo mundo participou. Na verdade, é uma festa onde todos são principais atores, vamos dizer assim, cada um no seu papel, na sua função, mas sempre pensando no que nós conseguimos, de dar o melhor acolhimento que a gente poderia dar para o participante da SBPC aqui em São Carlos. Nós da comunicação não paramos um minuto, contando em tempo real tudo o que aconteceu nessa semana. 55 pessoas, entre profissionais e estagiários concentrados no Centro de Mídia da UFSCar, publicaram cerca de 100 reportagens e 1.500 fotos nas redes sociais. Recebemos também mais de 100 profissionais de imprensa que divulgaram pelo mundo os 5 dias do maior evento científico da América Latina. O que vimos é só um pouco de todo o esforço e dedicação que as equipes da UFSCar, da nossa Fundação de Apoio, a FAI, e da SBPC empreenderam durante os últimos 12 meses para recebê-los aqui com toda a nossa hospitalidade. Esperamos que tenham se sentido acolhidos. Mas a reunião anual da SBPC ainda não acabou. Amanhã, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, esperamos vocês no Dia da Família na Ciência. A programação tem atrações culturais, muita ciência apresentada de forma divertida para pessoas de todas as idades na SBPC Jovem e uma grande exposição do conhecimento na mostra Expotec. Todas as atividades são gratuitas. O Boletim SBPC fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente aproveita esse último programa para colocar na frente das câmeras a equipe, que durante os últimos 6 dias acompanhou de perto todas as atividades para poder compartilhar com você. Boa noite e até amanhã no Dia da Família na Ciência.